Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena ou pandemia, a nossa hora devocional diária no livro de Salmos. Nós vamos ler hoje o Salmo do número 50. O Salmo 50 é um salmo de Asaf. É interessante porque os salmos de Asaf estão agrupados entre o 73 e o 83. Este é um salmo de Asaf um tanto deslocado. O Salmo 50 é um salmo extraordinário, é um salmo com características diferentes. É um salmo que nos lembra muito a linguagem de sabedoria, por um lado, porque temos aqui alguém que se coloca como um conhecedor, um entendido que pode ensinar, e o salmo tem esta característica. Ele não é um salmo virado para Deus, mas é um salmo virado para o povo. Não é o salmista a clamar ao Senhor, é o salmista a falar da parte de Deus para o povo, e neste sentido ele também tem um foco profético, porque esta era a maneira do profeta falar, e muito daquilo que está envolvido neste salmo é uma linguagem muito parecida com a dos profetas do Antigo Testamento. Leiamos então o Salmo 50 para nós percebermos esta diferença e este valor. Diz assim: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até ao poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois não são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos melhores sobre as montanhas? Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo? Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Há quase como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ação de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho da tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei, pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei todo à tua vista. Considerarei, pois, visto, vós que vos esqueceis de Deus, para que vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Notamos então que é um salmo com características muito diferentes. O salmo começa com uma afirmação extraordinária, uma espécie de teofania, não é? Deus vem a chegar. O salmo começa mesmo com 3 expressões seguidas a respeito de Deus: o poderoso, o Senhor, Deus. E descreve a chegada de Deus como alguém que não é que arrasa. Quando Deus chega, há manifestações fortes da natureza. Faz-nos lembrar alguns textos antigos. Também outros salmos falam a respeito disto, da chegada do Senhor. Deus é apresentado como soberano, mas aqui de uma forma muito particular, como rei e como juiz. Lembrando que o juiz supremo neste tempo seria sempre o rei. O rei é que tomava as decisões finais e passava os julgamentos finais. E aqui Deus é este rei supremo, soberano sobre toda a terra, e ele vai passar juízo. Ele conclama, ele chama a toda a terra, mas particularmente aqueles que são seus. Notamos aqui que o julgamento é estabelecido para com todos. Mesmo o ímpio mencionado aqui não é o ímpio pagão, é do povo de Deus. Porque diz aí o versículo 5, congregarei os meus santos, os que comigo fizeram aliança, e por meio de sacrifícios. Portanto, Deus está a chamar o seu povo, está a chamar Israel para passar justiça. Deus, como juiz, chama o seu povo e vai declarar qual é a sua avaliação do povo. Isto lembra-me, vários profetas têm este mesmo tipo de linguagem. Deus aparece como um juiz que vai passar sentença e o povo é chamado para ouvir. E Deus diz, e ele começa a dizer, ora, eu não vou julgar-vos
não vou vos avaliar pelos vossos sacrifícios. O problema não era falta de culto. Havia culto, o povo prestava culto, o povo oferecia sacrifícios. E a linguagem de Deus é interessante, pode parecer estranha para nós, mas é muito interessante para a época em que o Salmo é escrito, no mundo antigo. Ele diz, eu por acaso preciso dos vossos sacrifícios, preciso comer a carne e o sangue dos animais que são sacrificados. Para nós pode parecer óbvio, não é? E ridículo. Mas atenção, era esta a visão que os povos antigos tinham. Por exemplo, no Cântico de Gilgamesh, muito famoso, um dos textos mais famosos da antiguidade, a deusa Ishtar aparece neste cântico a reclamar dos seus adoradores falta de sacrifícios. Ela diz, eu estou a passar fome porque vocês não estão a trazer os sacrifícios necessários. Portanto, esta era a visão que os adoradores pagãos, gentios, tinham no mundo antigo. E, infelizmente, podia contaminar o povo de Israel. Achar que, de alguma maneira, ao levar carne para o sacrifício, Deus ficava contente porque Deus, digamos, fazia uso desta carne. E Deus está a dizer, olha, o mundo inteiro é meu. Todos os animais são meus. Se eu por acaso tiver fome, eu vou-vos pedir comida. Então eu preciso que vocês façam sacrifícios para eu ter um churrasco. Não, eu não preciso nada disto. Não me alimento de nada disto. Então, a seguir Deus vai explicar o porquê Deus está a chamar o povo à avaliação. E ele deixa claro que o problema não era falta de culto, era falta de vida. O povo sabia a lei, conhecia os mandamentos, praticava o culto, trazia os sacrifícios, mas não vivia de acordo com aquilo que Deus queria. E nós vemos claramente aqui o romper daquilo que são os mandamentos mais básicos, não é? Deus menciona aqui o furto, não roubarás. Mas ele diz que quando vocês veem um ladrão, ficam contentes. Ele fala do adultério, diz, não adulterarás, mas tu te associas ao adúltero. Ele diz, não darás falso testemunho, mas a tua boca corre para o mal e a tua língua trama enganos contra o teu próximo. Ou seja, Deus está a chamar a atenção do povo e a dizer, naquilo que é básico que eu vos ensinei na lei e que vocês sabem de cor, de que é que serve saberem se depois vocês fazem exatamente o contrário? Vocês sabem que não se deve roubar, adulterar, dar falso testemunho, mas é exatamente o que vocês fazem. E sabem qual é o vosso problema? Vocês não me conhecem e fizeram uma avaliação errada. O salmista diz, de forma muito clara, as palavras da parte do Senhor, pensavas que eu era teu igual. O problema do mundo antigo, em grande medida, era que o homem tinha uma visão antropomórfica de Deus, ou seja, tinha uma visão de Deus como se Deus fosse homem. Projetava a sua imagem humana no céu e via os deuses agindo exatamente como os homens. Os deuses enganavam, mentiam, roubavam, adulteravam, enganavam-se uns aos outros. Era esta a visão que o mundo tinha. E Deus é separado disto tudo. Por isso ele é classificado como santo, santo, santo. E Deus diz, vocês não me conhecem. Vocês acham que eu sou como vocês. E é por isso que vocês estão tão profundamente enganados. Os sacrifícios que eu quero são sacrifícios de ação de graças e fidelidade. O que Deus esperava do seu povo. Não era tanto sacrifícios animais e muita carne sendo colocada no altar. O que ele esperava do seu povo era que fosse um povo consciente do seu Deus, grato pelas suas bênçãos e um povo fiel àquilo que Deus tinha estabelecido. Um povo que vivesse de acordo com aquilo que dizia conhecer, porque o povo conhecia, falava da lei, dizia, ele dá a ideia aqui mesmo que o povo conhecia de graça, não é? Sabia de cor tudo aquilo. Serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança. Eles sabiam, mas não viviam. Este salmo é um salmo extraordinário. E é um grande apelo para nós. Vivemos muito distante da realidade deste mundo e deste tipo de culto. Mas continuamos correndo o mesmo risco de ter culto e não ter vida. E o que Deus vai nos dizer, eventualmente, será o mesmo que disse ao povo de Israel. Não vos condeno pelos cultos. Mas vocês acham que eu preciso? Muita gente a cantar. Quando eu tenho anjos no céu a cantar para mim o tempo inteiro. Vocês acham que eu preciso que se congrega alguém em algum tipo de prédio? Acham que os vossos templos são bonitos? Eu vivo no céu. Estou rodeado dos anjos magníficos e extraordinários. Eu espero de vocês sacrifício de vida, ação de graças e fidelidade.